Antes de começarmos esta emocionante história, gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal. Cada inscrição nos ajuda a continuar compartilhando histórias reais como esta que você está prestes a conhecer. Agora, vamos mergulhar nesta narrativa que mudou para sempre a vida de Dona Helena. O consultório médico estava silencioso quando o Dr. Rodrigues fechou a pasta com os resultados dos exames. Seus olhos, por trás dos óculos de armação fina, revelavam uma compaixão que Helena conhecia bem após tantas consultas nos últimos meses. Mas hoje havia algo diferente. 3 meses, no máximo 6, disse ele finalmente, quebrando o silêncio que parecia durar uma eternidade. Helena Oliveira, 67 anos, sentiu o mundo desacelerar ao seu redor. O câncer havia se espalhado mais rápido do que o previsto. Não havia mais tratamentos a tentar. Apenas tempo, pouco tempo, para se despedir. A senhora deveria colocar seus assuntos em ordem, continuou o médico, sua voz agora mais suave. Aproveite cada momento com sua família. Família. A palavra ecoou na mente de Helena como um sino distante. 42 anos de casamento com Roberto, 3 filhos criados, 5 netos adorados. Uma vida inteira construída em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Uma vida que agora tinha prazo de validade. Ao sair do hospital, o calor típico de janeiro abraçou seu corpo frágil. Helena observou as pessoas na rua, apressadas, vivas, inconscientes de seus próprios relógios internos. Como seria viver sabendo exatamente quanto tempo restava? 3 meses. 90 dias. Pouco mais de 2.000 horas. Ela decidiu, naquele momento, não contar a ninguém sobre o diagnóstico. Não ainda. Primeiro, precisava processar tudo sozinha, organizar seus pensamentos, preparar-se para as lágrimas que viriam. O que Helena não sabia era que o diagnóstico terminal seria apenas o primeiro de 2 terremotos que abalariam os alicerces de sua existência naquela semana. Helena nasceu em Campinas, filha de imigrantes portugueses que vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. Desde pequena, demonstrava uma determinação incomum e um coração generoso. Formou-se professora e dedicou 35 anos de sua vida à educação infantil, moldando gerações de crianças com seu jeito doce, mas firme. Foi em um baile de carnaval em 1981 que conheceu Roberto Santos, um jovem engenheiro recém-formado, de olhos castanhos penetrantes e sorriso fácil. O romance foi rápido e intenso. Casaram-se 6 meses depois. Construíram uma vida em Ribeirão Preto, onde Roberto conseguiu um bom emprego em uma construtora. Tiveram 3 filhos. Marcelo, hoje com 40 anos, advogado respeitado, Carla, 38, médica pediatra, e Lucas, 35, que seguiu os passos do pai na engenharia. A família sempre fora o centro da vida de Helena. Mesmo após a aposentadoria, dedicava-se integralmente aos netos e ao marido. Roberto, agora com 70 anos, também aposentado, mantinha uma rotina aparentemente normal para um homem de sua idade. Saía 3 vezes por semana para jogar dominó com os amigos no centro da cidade e, uma vez por mês, viajava a São Paulo para resolver assuntos pendentes da aposentadoria, algo que Helena nunca questionou durante todos esses anos. Naquela tarde, após retornar do hospital com a sentença de morte nas mãos, Helena observou sua casa com outros olhos. As fotografias na parede da sala contavam a história de uma vida feliz. Aniversários, formaturas, casamentos, o nascimento dos netos. Havia sido uma boa vida, pensou. Talvez não extraordinária para o mundo, mas significativa para aqueles que amava. Sentada na poltrona da varanda, com o crochê inacabado no colo, um cobertor para o 6º neto que estava a caminho, Helena tentava imaginar como seria o mundo sem ela. Como Roberto lidaria com a solidão? Quem faria o bolo de fubá que os netos tanto amavam nos domingos de família? Era quinta-feira quando o telefone de Roberto tocou durante o jantar. Ele atendeu rapidamente, afastando-se para o corredor como sempre fazia. Helena nunca prestava muita atenção nessas ligações. Respeitava a privacidade do marido. Mas naquela noite, com a morte à espreita,
Cada detalhe da vida parecia amplificado. Cada gesto carregado de novos significados. Não posso ir este fim de semana. Sim, eu sei que prometi. Surgiu um imprevisto. Diga a ela que sinto muito. Helena ouviu fragmentos da conversa enquanto servia mais arroz. Quando Roberto voltou à mesa, parecia inquieto, distraído. Mencionou que precisaria viajar na próxima semana para São Paulo. Outra reunião sobre a aposentadoria. Helena assentiu, como sempre fazia. Na manhã seguinte, enquanto organizava o guarda-roupa compartilhado, Helena encontrou um envelope amarelado caído atrás da gaveta de meias de Roberto. Não era de sua natureza bisbilhotar, mas algo, talvez a proximidade da morte, talvez intuição, a fez abrir. Dentro, encontrou fotografias. Roberto abraçado a uma mulher desconhecida, mais jovem, de cabelos castanhos e sorriso largo. Roberto segurando um bebê. Roberto em frente a uma casa que Helena jamais havia visto. E o mais devastador, uma certidão de nascimento. Ana Luísa Santos, nascida há 15 anos em Santos, litoral paulista. Pais, Roberto Santos e Márcia Almeida. O mundo de Helena desabou pela segunda vez em 3 dias. As fotografias escorregaram de suas mãos trêmulas, espalhando-se pelo chão como evidências de um crime perfeito cometido por décadas. 15 anos. Durante 15 anos, enquanto ela preparava o jantar nas noites de quarta-feira, enquanto aguardava suas ligações de São Paulo, enquanto guardava suas roupas lavadas e passadas, Roberto vivia outra vida. Tinha outra família, outra casa, outra filha. Helena sentou-se na beirada da cama, sentindo o peso de 2 sentenças esmagando seu peito. A morte iminente e a traição de 4 décadas. Roberto chegou em casa no final da tarde, trazendo pães da padaria como fazia todas as sextas-feiras. Encontrou Helena sentada na sala, as fotografias organizadas sobre a mesa de centro. Não foram necessárias palavras. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Helena, eu posso explicar... Quanto tempo? Perguntou ela, com uma calma que surpreendeu a ambos. Roberto desabou no sofá, o saco de pães ainda nas mãos. 16 anos. Conheci Márcia em uma viagem de trabalho. Aconteceu. E a menina? Ana Luísa? Ela tem 15 anos. É minha filha. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. 42 anos de casamento, 3 filhos, 5 netos. E agora, esta revelação. Uma vida paralela, construída nas sombras da que compartilhavam. Eles sabem sobre nós? Perguntou Helena finalmente. Márcia sempre soube. Ana Luísa... Ela acha que viajo a trabalho quando venho para cá. Helena fechou os olhos, absorvendo o impacto daquelas palavras. 2 mulheres, 2 casas, 2 vidas completamente separadas. E Roberto transitando entre elas como um fantasma, presente e ausente ao mesmo tempo. Por que nunca pediu o divórcio? Roberto levantou os olhos, vermelhos e úmidos. Porque eu amo você, Helena. Sempre amei. Nunca quis perder nossa família, nossos filhos, o que construímos. E também amo Márcia e Ana Luísa. Sei que parece impossível, mas é a verdade. Helena sentiu uma onda de náusea. Como era possível amar 2 pessoas dessa forma? Como era possível mentir por tanto tempo para ambas? Nossos filhos sabem? Não, ninguém sabe. Apenas você, agora. Helena levantou-se lentamente, sentindo o peso dos seus 67 anos e da doença que a consumia. Tenho câncer terminal, Roberto. 3 a 6 meses de vida, segundo o médico. Foi a vez de Roberto empalidecer completamente. 2 bombas explodindo no mesmo dia, destruindo o frágil castelo de mentiras que ele havia construído. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Roberto cancelou sua viagem a Santos, permanecendo ao lado de Helena enquanto processavam as 2 notícias devastadoras. Ele chorou como uma criança ao saber dos detalhes do diagnóstico, implorando perdão pelas mentiras, prometendo dedicar cada minuto restante a ela. Helena oscilava entre a raiva e a resignação. 4 décadas de casamento.
e agora descobria que metade dele havia sido uma farsa. Ao mesmo tempo, a proximidade da morte colocava tudo em uma nova perspectiva. Que diferença faria agora, no final de tudo, destruir a imagem que seus filhos tinham do pai? Uma semana após a descoberta, Helena tomou uma decisão que surpreendeu até a ela mesma. "Quero conhecê-las", disse durante o café da manhã. Roberto engasgou com o café. "O quê?" "Márcia e Ana Luísa. Quero conhecê-las antes de partir." "Helena, você não precisa fazer isso. Podemos simplesmente..." "Não é uma questão de precisar, Roberto. É uma questão de querer. Passei a vida inteira na ignorância. Não quero morrer assim." Após dias de argumentação, Roberto finalmente cedeu. Ligou para Márcia, explicando a situação. Tanto a doença de Helena quanto seu desejo de conhecê-las. Para sua surpresa, Márcia concordou, embora relutante. No domingo seguinte, Helena se encontrou arrumando-se com um cuidado especial. Escolheu um vestido azul marinho, seu colar de pérolas, presente de Roberto em seu aniversário de 60 anos, e passou um batom discreto. Queria estar bonita para este encontro inusitado. O restaurante escolhido ficava em Campinas, cidade natal de Helena e ponto intermediário entre Ribeirão Preto e Santos. Neutro para todos. Helena e Roberto chegaram primeiro, sentando-se em uma mesa nos fundos, longe de olhares curiosos. Quando Márcia e Ana Luísa entraram, Helena sentiu seu coração acelerar. Márcia era bonita, mais jovem. Devia ter por volta de 50 anos, com cabelos castanhos na altura dos ombros e olhos expressivos. Ana Luísa era a imagem de Roberto na juventude, com os mesmos olhos castanhos penetrantes e o sorriso hesitante. O almoço começou tenso, com conversas superficiais e longos silêncios. Pratos chegavam e saíam quase intocados, enquanto olhares nervosos cruzavam a mesa. Helena observava atentamente cada detalhe. Como Márcia mexia no guardanapo constantemente, como Ana Luísa evitava olhar diretamente para Roberto, como seu marido parecia envelhecer 10 anos a cada minuto que passava. Foi Helena quem finalmente quebrou a barreira invisível entre eles. "Ana Luísa, Roberto me contou que você gosta de matemática", disse com voz suave. A adolescente ergueu os olhos, surpresa por ser diretamente abordada. "Sim, quero estudar engenharia, como meu pai", respondeu hesitante. "Meu filho Lucas também é engenheiro", comentou Helena com um sorriso genuíno. "Tenho certeza que ele adoraria conversar com você sobre a profissão." Aos poucos, a atmosfera começou a mudar. Helena conduzia a conversa com uma serenidade que parecia impossível para alguém em sua situação. Não havia acusações em sua voz, apenas uma curiosidade genuína e uma aceitação que desconcertava a todos. "Vocês têm fotos das viagens que fizeram juntos?" perguntou Helena em determinado momento. Márcia, ainda desconfortável, pegou o celular e, após um momento de hesitação, mostrou algumas imagens de passeios em praias do litoral paulista. Helena olhou cada uma com atenção, sorrindo ao ver a felicidade nos rostos daquela outra família de Roberto. "Ana Luísa tem seu sorriso, Roberto", comentou ela, surpreendendo a todos. "E seus olhos também." O almoço se estendeu por quase 3 horas. Ao final, quando o garçom trouxe a conta, Helena fez algo inesperado. Tirou de sua bolsa um pequeno embrulho e entregou a Ana Luísa. "É um broche que minha avó me deu quando eu tinha sua idade. Gostaria que ficasse com você." A menina abriu o pacote com cuidado, revelando um delicado broche em formato de borboleta, com pequenas pedras azuis. "Mas por quê?" perguntou Ana Luísa confusa. "Porque agora você faz parte da minha história também", respondeu Helena simplesmente. Ao se despedirem no estacionamento, Helena abraçou Márcia longamente. "Obrigada por fazer Roberto feliz quando ele estava longe de mim", sussurrou. "E obrigada por criar essa menina maravilhosa." Márcia, que esperava encontrar raiva e ressentimento, não conseguiu conter as lágrimas diante daquela generosidade inexplicável. Nas semanas seguintes, algo extraordinário começou a acontecer. Helena reuniu seus filhos e, com a mesma serenidade que demonstrara no almoço, contou-lhes sobre Márcia e Ana Luísa. Houve choque, indignação e muita raiva direcionada a Roberto.
Mas Helena, com sua sabedoria recém-descoberta diante da morte iminente, guiou-os para além do ressentimento. Posso escolher passar meus últimos dias consumida pela mágoa, ou posso escolher expandir nossa família, explicou ela. E eu escolho o amor. Gradualmente, pontes foram sendo construídas. Primeiro foi Carla, a filha médica, quem se aproximou de Ana Luísa, oferecendo orientação sobre vestibulares e faculdades. Depois, Lucas, reconhecendo na meia-irmã a mesma paixão pela engenharia que ele tinha. Por fim, até mesmo Marcelo, o mais resistente dos três, cedeu à generosidade do espírito de sua mãe. Helena usou seus últimos meses para tecer uma nova tapeçaria familiar. Organizou jantares onde todos estavam presentes, incentivou trocas de mensagens e visitas, compartilhou receitas com Márcia. Não era uma situação convencional. Havia momentos de tensão e desconforto, mas havia também risos, descobertas de semelhanças surpreendentes e o início de laços genuínos. Em seus últimos dias, quando o câncer já havia consumido quase toda sua energia, Helena reuniu todos ao redor de sua cama. Roberto, devastado pela culpa e pelo arrependimento, segurava sua mão direita. Do outro lado, seus 3 filhos, os 5 netos, e um pouco mais afastadas, mas definitivamente presentes, Márcia e Ana Luísa. Vocês são meu maior legado, disse Helena com voz fraca, mas firme. Não os filhos que gerei, mas os corações que toquei. O perdão é a maior dádiva que podemos oferecer uns aos outros. Prometa-me, Roberto, que cuidará de todos eles. E vocês, meus filhos, prometa-me que permitirão que ele o faça. Helena partiu numa tarde ensolarada de abril, cercada por uma família que havia se expandido de maneiras que ninguém poderia prever. Seu funeral reuniu centenas de pessoas, ex-alunos, vizinhos, amigos de toda uma vida. E lá estavam também Márcia e Ana Luísa, não mais como intrusas, mas como parte de um novo arranjo familiar, nascido da extraordinária capacidade de Helena de transformar traição em perdão, mágoa em compreensão. Roberto, carregando o peso de seus erros e a gratidão pela redenção inesperada, encontrou nos olhos de seus filhos não apenas a dor da perda, mas também o reflexo da compaixão que Helena lhes ensinara em seu último ato de amor. Na pequena cidade de Ribeirão Preto, a história da professora aposentada que, ao descobrir uma doença terminal e uma traição de décadas, escolheu unir em vez de separar, tornou-se um lembrete silencioso de que, mesmo diante das mais dolorosas circunstâncias, sempre temos a escolha de como responder. E a escolha de Helena havia sido o amor. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Suas interações nos motivam a continuar trazendo histórias reais que inspiram e emocionam. Obrigado por acompanhar mais esta jornada de vida, amor e perdão.